Nesta semana, aqui no livro de experiências, nós selecionamos alguns encaminhamentos em que a criança vai precisar utilizar os gravetos que ela coletou há algumas semanas na sua companhia. Então, solicite à criança que reserve, que separe os gravetos da coleção que ela tem organizada aí em casa, tá certo? E então apresente a ela essa primeira proposta que nós aplicamos aqui na página 19 do livro. Nessa primeira proposta, a criança é convidada a compor, a representar os elementos que ela desejar utilizando esses gravetos. Então, convide a criança a organizar na calçada de casa ou então sobre uma mesa esses gravetos e compor assim diferentes representações dos elementos que ela desejar. Junte-se a criança nessa brincadeira, construa também algumas representações com os gravetos ou a auxilie nessa elaboração. E quando esses itens, esses elementos estiverem finalizados, você pode fotografar essas composições para que a criança tenha registros dessa brincadeira. Numa outra ocasião, num outro momento, você pode apresentar essa segunda proposta aqui da página 19. Nela, nós solicitamos à criança que, com os gravetos, represente uma árvore. Então, proponha isso à sua criança e a convide então a representar uma árvore com esses elementos. E estando pronto essa representação, você pode fotografar também. E, sendo possível imprimir a fotografia para a criança colar neste espaço da página, certamente será uma boa lembrança dessa ocasião, deste momento. Ou então a criança pode elaborar um desenho de observação também neste quadro aqui da página. Ela observa de pertinho a representação que fez com os gravetos e elabora um desenho com caneta hidrográfica ou lápis de cor, giz de cera neste espaço aqui do livro. Vejam, originalmente esse encaminhamento foi pensado para ocorrer coletivamente lá no ambiente da escola, com todas as crianças reunidas. Mas já que estamos nessa situação em que cada criança está em sua casa, aqui, portanto, ela fará uma representação de maneira individualizada, tá certo? E numa outra ocasião, ainda nesta semana, vocês podem dedicar atenção a árvores e um grupo de árvores bastante especial, aquelas que produzem frutos. Será que há aí no quintal da casa de vocês alguma árvore que produza algum fruto para a criança observar de pertinho? Ou talvez vocês possam rememorar alguma visita que ela tenha feito a alguma chácara, sítio ou fazenda com algumas árvores frutíferas. Acredito que essas lembranças podem apoiá-la na realização dessa sequência de propostas, tá certo? Bom, aqui nós aplicamos algumas representações e as imagens também podem ser observadas para ativar essa conversa, esses comentários entre vocês. Aqui nós temos uma pitangueira, uma mangueira, um limoeiro e uma laranjeira. Você pode contar para a criança o nome dessas árvores e perguntar qual é o fruto que essas árvores produzem. E assim você vai estimular, vai incentivar a criança a se recordar de nomes de frutas que ela conhece. E por falar no termo frutas ou termo frutos, como é o nome atribuído a essa sequência de encaminhamentos. Veja, comercialmente o termo frutas é o utilizado, né? Nós temos uma classificação dos elementos naturais em legumes, frutas e verduras. Mas aqui, e também no caso da botânica, a gente vai ter a classificação dos elementos a partir das partes da planta. Como esta sequência está centrada nas partes da planta, portanto, por isso nós fizemos essa escolha do termo frutos. Mas sempre que possível, você pode fazer uso desse termo e não há problema nenhum caso você ou a criança utilizem-se do termo frutas, tá certo? O que importa é que a criança perceba que as plantas têm diferentes partes e é basicamente a ampliação desse repertório que nós desejamos que a criança tenha possibilidades de atuar. Ela terá um bom percurso pela frente para poder aprender cada vez mais e reconhecer os termos específicos que devem ser utilizados. Então, é uma ampliação de repertório que você pode provocar nessa situação, utilizando, portanto, o termo frutos nesse encaminhamento, tá certo? E para encerrar essa pequena sequência, você pode perguntar para a criança como ela imagina que nascem as árvores. E aí ela pode te contar quais são essas hipóteses que ela tem. E em seguida você pode solicitar a ela que elabore um desenho aqui neste quadro
representando como ela imagina que as árvores nascem, como nascem as árvores. Então, você pode propor isso a ela neste momento. E depois de elaborado esse desenho, você pode convidar a criança a representar árvores frutíferas no portfólio. Olha só, na página 33 do livro de material de apoio, nós disponibilizamos essas duas copas de árvore, tá certo? Então é necessário destacar e logo em seguida utilizar os vincos, dobrar exatamente na aplicação dos vincos que nós aplicamos em cada uma das peças, tá certo? Então faça a dobra, ensine a criança a fazer essa dobra e em seguida proponha a ela que represente nessas copas de árvore alguma fruta que ela desejar, qualquer uma. E para essa representação, a criança pode utilizar tinta guache ou então giz de cera, caneta hidrográfica para representar as frutas, os frutos aqui na copa da árvore. Com a tinta, ela pode umedecer o dedo indicador, por exemplo, e fazer decalques na quantidade que ela desejar para representar os frutos aqui nas copas de árvore, tanto num dos lados quanto no verso, tá certo? Bom, se ela for utilizar os dois lados e utilizando tinta, obviamente é necessário esperar a tinta secar de um dos lados para então virar e ela poder fazer os decalques do outro lado dos cartões. Quando a tinta estiver devidamente seca, é o momento de efetuar a colagem, e essa colagem tem um modo bastante especial. Se vocês observarem, em um dos cartões nós aplicamos apenas a palavra cole, no outro nós aplicamos a frase cole no portfólio. Então, selecione o cartão que tem somente a palavra cole e passe a cola nessa área evidenciada, tá certo? Nós aplicamos uma cor verde mais clara para mostrar onde a cola deve ser passada. Então, cola líquida ou em bastão, você deve passar nessa área e aplicar sobre o outro cartão, exatamente na mesma área. Então, você vai sobrepor um cartão ao outro e vai esperar a cola secar. Quando a cola estiver devidamente seca, aí sim você vai colar, passar cola na área novamente indicada e é essa parte que será colocada, pressionada sobre a ilustração aqui no portfólio. Olha, nessa parte do portfólio nós temos uma representação de árvore e é justamente aqui que as copas de árvore devem ser coladas. E assim ela vai ganhar um volume, criando assim uma representação tridimensional de uma árvore. Dessa forma, portanto, a criança representa essa sequência de encaminhamentos que realizou neste momento. E ainda nesta semana, já que estamos falando de frutos, e os frutos apresentam, boa parte deles apresentam sementes, e numa ocasião em que você estiver servindo alguma fruta, algum fruto para sua criança, evidencie a presença de sementes. Inclusive, se vocês tiverem essas frutas que foram retratadas aqui, como a laranja, o mamão, abacate e melancia, será uma boa oportunidade da criança analisar as características das sementes, o tamanho, a consistência, a coloração delas e de tantas outras frutas que vocês possam ter aí em casa. Bom, essa análise das sementes, depois de uma boa observação, convide a criança então a elaborar desenhos ampliados das sementes que ela teve a oportunidade de manipular, de observar detalhadamente aí na sua companhia. E essas representações vão ajudar a criança a perceber que há sementes de diferentes tamanhos, diferentes formas, com diferentes consistências também. E além disso, ela pode perceber que algumas frutas não têm sementes, como é o caso da banana. Então, mostre para a criança isso tudo. Há também alguns casos de frutas que são elaboradas, manipuladas para que não haja sementes, como é o caso de algumas espécies de uva e algumas melancias também. Então, converse sobre tudo isso com a criança, amplie o repertório dela de conhecimentos dessa natureza e conversem também sobre a possibilidade de plantar algumas sementes para esperar a germinação e o crescimento da planta. Assim, ela vai poder retomar aquelas anotações que fez preliminarmente aqui na página 20, evidenciando, portanto, que algumas plantas, a maioria delas inclusive, nasce por meio de sementes. E assim você estará permitindo, ampliando esses conhecimentos em torno de diferentes plantas. Nesse caso, as nossas plantas que nos fornecem frutos.